Olá, pessoal. Este é mais um Fala Carlão. Fala Carlão sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tenho aqui um convidado para lá de especial. Ele nasceu na Irlanda, numa fazenda de gado leiteiro, lá na Irlanda, mas já está no Brasil há quase um quarto de século. Eu estou falando do Kieran Gartland. Obrigado pela sua presença aqui, Kieran. Obrigado, Carlão. Prazer estar aqui. O Kieran é o seguinte, ele é o CEO da América Latina aqui do The Yield Lab, e a gente vai saber o que é o The Yield Lab daqui a pouco aqui nessa entrevista. Mas antes de falar do The Yield Lab, eu quero saber o seguinte, como é que um irlandês veio parar no Brasil? Me conta essa história e fala também como é que foi, você nasceu mesmo numa fazenda, me conta a história do começo. Isso mesmo, Carlão. Bom, eu fui criado numa fazenda, que nem você falou. Não gostei muito na época, né? Porque a Irlanda é um país muito frio e eu trabalho numa fazenda de gado de leite é muito duro, né? Não tem férias, não tem fim de semana. E desde pequeno eu sempre soube que não ia ficar trabalhando na fazenda, então me formei em economia. Mas quando eu me formei também não tinha emprego. A Irlanda é um país pequeno, né? Agrícola e não tinha um mercado financeiro, era muito limitado, então eu resolvi viajar pelo mundo e foi em 94, né, quando eu saio de lá, de Irlanda, de mochilo, cheguei aqui no Brasil, perdi o mochilo e acabei ficando. Foi por acaso, não foi planejado. Então passei pela Ásia, pela Austrália, Nova Zelândia, aqui América do Sul. Cheguei no Brasil numa viagem de ônibus para Bahia. Quando eu cheguei lá, estava sem mochila. Então, aí resolvi ficar. Eu estava gostando do Brasil, né? O clima muito agradável. O Brasil tinha ganho o Copa do Mundo em 94, tinha o Plano Real, né? Então tinha um moeda novo, a economia estava crescendo. E resolvi ficar, veio para São Paulo, veio que nem nordestino, estava lá na Bahia, veio de nordestino, né, para São Paulo, ganhei uma oferta de trabalho num banco aqui, o Banco Geral de Comércio, que era um banco pequeno brasileiro, mas foi logo comprado pelo Santander, 6 meses depois. Então, acabei ficando, porque tinha oportunidade, e gostando, e foi isso, né, entrando nesse mercado de, primeiro financeiro, depois de commodities, né. Kira, deixa eu te falar, você teve uma experiência aqui de. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua experiência profissional aqui no Brasil, antes da gente falar do The Yield Lab, que eu acho que, na verdade, a vida da gente é um encadeamento de situações, né? A gente vai, Sim, vamos sim. dizer assim, a gente já, raramente, a gente tem uma ideia, falar assim, é exatamente assim que eu vou ser, daqui no... Não, a vida às vezes vai arrastando. Eu tenho a impressão que no seu caso também foi isso, olhando aqui para o seu currículo, Exatamente. você. Foi nada planejado, exatamente. Então, exatamente. Quando eu cheguei aqui foi por acaso, resolvi ficar por acaso também, procurei trabalho, por acaso eu conheci uma outra estrangeira que estava trabalhando nesse banco e me convidou e falou, não, a gente está precisando alguém com sua formação em economia e que fala inglês para escrever relatórios sobre o Brasil para o mercado externo, porque naquela época o Brasil estava abrindo, né, para o mercado, estava privatizando vários setores e estava querendo atrair investidor estrangeiro. Então, comecei a trabalhar no banco, foi depois comprado pelo Santander, cresceu, e em 98 teve aquela crise da Rússia, né, Uhum. que fechou muita coisa, e minha área lá do banco fechou também, e eu quase fui embora de volta para a Irlanda, porque estava indo bem, a Irlanda estava crescendo muito no final dos anos 90, o Celtic Tiger, né, o tigre celta, na época, e uma semana antes de ir embora, um amigo meu me chamou, ele trabalhava no Dow Jones como jornalista, e Uhum. ele me ligou e falou, não, a gente está procurando para um jornalista, um correspondente na área agrícola, né, correspondente para cobrir o mercado de commodities. Aí eu falei, nossa, isso é fantástico, eu adorei a ideia, porque veio da fazenda, mas não quis trabalhar na fazenda e queria ficar no Brasil, e a ideia era de visitar fazendas no Brasil, não só no Brasil, mas na América do Sul, né? Então, eu era correspondente para a América do Sul, e então eu comecei, foi uma semana antes de eu ir embora para sempre, né? Então, você vê como muda.
E depois eu fiquei trabalhando como jornalista durante vários anos. E uma viagem para Chicago, eu conheci um brasileiro lá, que era amigo do meu cunhado, e ele trabalhava na Bolsa. E ele falou, não, a gente vai abrir o escritório da Bolsa no Brasil, esse foi em 2008, 2009, e a gente vai contratar pessoas. Você tem interesse em trabalhar na Bolsa, na área de commodities? Então, foi isso. Foi por acaso também, eu larguei meu curto carreira como jornalista, né, alguns anos, e entrei para trabalhar na Bolsa na área de desenvolvimento do mercado, né, porque aqui no Brasil ainda estava um pouco fechado para negociar fora, mercados fora do Brasil, então essa é a ideia da Bolsa de Chicago, era fizerem uma parceria com a Bolsa aqui, e eu fui um dos primeiros contratados, né, para abrir esse escritório. Pois é, aqui nesse Fala Carlão aqui também, a gente já recebeu aqui a Roberta Páfaro, que é Roberta, sim, sim. a diretora da Bolsa aqui no Brasil, não é isso? Exatamente, que aliás era a primeira, né, contratada, então eu fui a segunda. Maravilha. Esse mundo é pequeno. Você teve um site aí, né, que falava. Me conta essa história do site. Como é que Tá, foi? o site foi engraçado, porque foi quando eu cheguei aqui, eu não falava nenhuma palavra de português, né? Porque a intenção nem era de ficar aqui. E eu tinha grande dificuldade apesar de que os brasileiros eram muito simpáticos, eles não sabiam a informação que precisava como estrangeiro, como que eu abro uma conta no banco, como que eu faço isso, aquilo. Não era do dia a dia do brasileiro. Então, eles não tinham como me explicar isso. E quando eu estava aqui há alguns anos, eu resolvi abrir um site. Foi na época que a internet estava crescendo também, 98, 99. E eu resolvi lançar um site para estrangeiros, que chama gringos.com. Então, era um site para explicar tudo sobre a vida no Brasil para quem estava chegando, e tinha muitos estrangeiros naquela época chegando aqui no Brasil, sobre escola, sobre transporte, sobre moeda, dinheiro, todos os problemas que podia imaginar. E cresceu muito, né? Porque tinha muita demanda. Tinha uma época que saíam todo na Veja, tinha mais que 1 milhão de acessos por dia e cresceu muito, mas não era mais um hobby do que uma empresa, né? Eu tinha várias pessoas trabalhando, mas não era uma coisa que nunca virou um hit, né? Assim, em termos de um business, né? De ganhar dinheiro, mas era mais como era uma coisa bem divertida, né? Tinha vários casos de pessoas que se conhecerem pelo Gringos, né? Pessoas lá fora conheciam brasileiros aqui, se casarem, tinha muitas histórias assim bem engraçadas. Olha, o que faltou para ele foi ter um The Yield Lab para poder fazer ele crescer, talvez. Exatamente. Naquela época nem era startup, porque era antes de ideia de ter um startup, né? Ninguém, não tinha investidor, né? Era uma coisa Kira, bem... E aí, me conta essa história. Agora chegamos no The Yield Lab. Aí, o que é o The Yield Lab? Onde nasceu? Como é que ele está no mundo? Como é que ele está no Brasil? Tá, o ILAB nasceu lá nos Estados Unidos em 2014 para 15 e foi criado por uns executivos de multinacionais e pessoas ligadas ao agro. Então, eles sentiram que os startups ligados ao agro não tinha apoio dos investidores, né, que a maioria na época era do Vale do Silício, que não conhecia o agro. Então, eles só tinham o dinheiro, mas não tinha esse know-how, né, esse conexão com o campo. Então, a ideia era de criar um fundo mais conectado e depois que eles lançarem em 2015, eles receberem muito interesse de startups de fora dos Estados Unidos, né? Inclusive daqui da América Latina, da Europa, e eles resolverem ser um fundo mais global, né? Porque o agro, como é uma indústria global, as multinacionais estão em todos os lugares, então fazia mais sentido você ter um fundo com presença em todos os regiões maiores produtores, né? Então, abrimos na Europa, na Ásia, aqui na América Latina e tem planos para abrir na África. No Brasil, especificamente, o que vocês têm já de empresas e de startups investidas e em que grau que elas estão trabalhando hoje? Já investimos aqui no Brasil, começamos aqui no começo do ano passado, né, 2019, né, já estamos 2 anos, investimos já em 3 startups. A primeira foi a Terra Magna, né, que já
você entrevistou recentemente. Sim, Terra Magna a gente gostou muito porque é uma solução que a gente diga sistêmica, né? Que não está olhando dentro do porteiro, ele olha mais para fora do porteiro para resolver um problema que para mim era crítica, né? Essa falta de acesso a capital, né? Para o produtor. Sempre o limitante nos outros países sempre foi nos Estados Unidos, na Europa, acesso ao terra, né? Mas aqui tem muita terra, mas não tem dinheiro para desenvolver aquela terra. Então, ou se você acessa financiamento, é muito burocrático, muito caro. E então eu acho que esse era um problema fundamental para o produtor, ter esse acesso a uma linha de financiamento bem mais fácil, menos burocracia, né? E do outro lado, eles também estavam tirando o risco para quem estava financiando, porque esse era o grande problema. Quem financia não tinha essa visibilidade, então ele não sabia como medir esse risco de crédito para produtor. Para ele era tudo igual, né? Era tudo um risco grande, então ele não sabia como diferenciar entre um produtor bom e ruim. Então, essa tecnologia da Terra Magna a gente achou que era bem escalável, né? Uma tecnologia não precisa ter pessoas no campo, então esse era outro desafio para startups na área agrícola, esse desafio de logística, né? De como você chegar na fazenda, é muito caro, tem muita gente, então ele tinha uma solução que era bem escalável, tecnologia de ponto, né? Da ITA, e resolvendo um problema que era básico para mim, era esse acesso a financiamento e gerenciamento de risco de crédito, né? Porque eu veio da bolsa que era gerenciamento de risco de mercado. Então esse é a mesma coisa, só que o risco é outro, é o risco de crédito. Perfeito. E os outros investimos na Robatec, que é um startup de Piracicaba, que eles têm uma solução para o parte agropecuário, que é uma plataforma inteligente para monitorar os dados financeiros do confinamento, não só a parte agronômica, né? Que a maioria dos startups focam demais nos problemas que são mais de uma natureza agronômica, e eles traduziam isso em dinheiro, né? Então, esse que é o produtor no final quer saber, estou ganhando ou perdendo dinheiro. Então, eles ajudam a fazer. E a terceira é uma empresa que chama Voa, que é uma plataforma de drones que foca na área de biológicos, né? Que é uma área que a gente gosta porque está crescendo muito, o impacto positivo, né? De diminuir o uso de químicos. E ele também veio do militar, é engraçado, né? Porque o Bernardo também da Terra Magna veio do militar e ne Brasil, que é o fundador do Voa, ele também tem o background dele no militar. Ele desenvolveu um drone especial para fazer essa aplicação de biológicos. E a plataforma dele também é bem escalável, né? Ele é parecido com o Uber, né? Para os drones. Então, quem opera drones podem usar a plataforma para oferecer os serviços e também tem acesso a essa tecnologia que a Voa desenvolveu. Vocês estão com uma carteira muito recheada aí para investir mesmo forte no Brasil? Como é que vocês estão? Fizemos um fundo pequeno de $3 milhões e esse ano a gente vai montar um outro fundo de $40 milhões. Então, esse objetivo para esse ano de captar um fundo maior, porque vai ter muitos startups precisando de ajuda. E então esse fundo vai ser um fundo de 10 anos, então 40 milhões a gente vai investir nos primeiros 5 anos a gente investe e nos segundos 5 anos a gente vende, né, aquelas startups para devolver o retorno para o investidor. É isso aí, gente. Este foi mais um Fala Carlão, sempre na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Meu papo aqui foi com o Kieran Gartland, ele que é o CEO do The Yield Lab para a América Latina, México para baixo. Eu ia te perguntar, México inclusive ou não? Inclusive o México. Maravilha, é isso aí. Super obrigado, Kieran. Um forte abraço a todos vocês. Deixa eu te falar, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a hora é agora, se inscreve no canal, aperta o sininho aí para você receber todas as nossas notificações. Um forte abraço. Este Fala Carlão vai ficando por aqui. Eu vejo todos vocês no nosso próximo programa. Valeu!